Saudações! Em minha obra Suma Teológica, abordei a questão do aborto indiretamente, argumentando que causar a morte de um feto, mesmo acidentalmente, constitui um pecado grave. Fundamento minha posição na lei natural, revelada por Deus na criação e que evidencia a sacralidade da vida humana desde a concepção. A lei natural é a participação da lei eterna na criatura racional, ou seja, a lei natural é a forma como a razão humana participa da lei eterna de Deus. É importante ressaltar que, em meu tempo, a concepção era entendida como o momento em que o sêmen se misturava com o sangue menstrual, o que não corresponde exatamente ao conceito atual de fertilização. No entanto, o princípio fundamental permanece. A vida humana, em qualquer estágio de desenvolvimento ontogenético, possui um valor intrínseco e merece proteção. Embora a alma racional seja infundida por Deus em um estágio posterior, o embrião já possui uma potencialidade inerente para se tornar um ser humano completo, merecendo, portanto, respeito e proteção. A vida humana é um dom precioso de Deus e devemos protegê-la e respeitá-la desde o início. Concordo com a importância de proteger a vida humana desde a concepção. Em meus sermões, condenei veementemente o aborto, comparando-o ao assassinato de uma criança e citando a Bíblia. Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio, eu te consagrei. Jeremias 1:5. As Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus forma cada ser humano no ventre materno e o conhece antes mesmo de nascer. No entanto, reconheço que a Bíblia não define explicitamente o momento exato em que a alma é infundida no corpo. Aquino, poderia elucidar sua visão sobre a animação sucessiva e sua relação com a ética do aborto? A tradição filosófica aristotélica, que influencia meu pensamento, postula que a alma é a forma do corpo. A alma racional, que distingue o ser humano dos demais animais, é infundida por Deus em um momento posterior à concepção, quando o corpo está suficientemente desenvolvido. Antes disso, o embrião possui uma alma vegetativa e sensitiva, responsável por suas funções biológicas básicas. No entanto, mesmo nesse estágio inicial, a vida embrionária deve ser protegida, pois possui um potencial intrínseco para se tornar uma vida humana plena, como a bolota possui o potencial de se tornar um carvalho. É importante notar que minha visão da animação sucessiva não implica que o embrião inicial seja desprovido de valor. Pelo contrário, ele já possui uma alma, embora não seja ainda a alma racional completa. A vida, em todas as suas formas, é um dom de Deus e deve ser respeitada. Lutero, como você concilia a ausência de uma definição bíblica precisa sobre o momento da infusão da alma com sua condenação veemente do aborto? A Bíblia, embora não forneça detalhes sobre o momento exato da infusão da alma, revela a sacralidade da vida no ventre materno. A alma, sendo de natureza divina, transcende a compreensão humana. Portanto, devemos proteger a vida desde o início, confiando na sabedoria de Deus e em sua providência. Como diz o Salmo 139, 13, 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Minha convicção é que a vida humana é um dom de Deus desde o início, e o aborto é um ato que interrompe esse dom. Esta é a razão pela qual condeno veementemente o aborto. Ambos condenam o aborto, mas quais são seus argumentos específicos para essa posição? O aborto é um pecado grave, pois viola o mandamento divino "não matarás", Êxodo 20, 13, e atenta contra a ordem natural estabelecida por Deus. A vida humana é um dom precioso de Deus e devemos protegê-la e respeitá-la desde a concepção. Além disso, o aborto causa um dano irreparável à mulher, tanto física quanto espiritualmente, violando a integridade da pessoa humana. O aborto é um pecado contra Deus e contra a vida humana. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. A Igreja deve oferecer apoio e compaixão às mulheres em situações difíceis, mas não pode aprovar o aborto. Em vez disso, devemos trabalhar para criar uma sociedade onde todas as crianças sejam bem-vindas e amadas. O aborto não apenas tira a vida de uma criança inocente,
mas também endurece o coração daqueles que o praticam, afastando-os da graça de Deus. A Bíblia nos ensina a valorizar a vida humana como um dom precioso de Deus. Versículos como Deuteronômio 30:19. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. E Isaías 44:2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre materno. Nos lembram da sacralidade da vida desde a concepção. Considerando os desafios contemporâneos como a legalização do aborto e o acesso à saúde reprodutiva, como suas visões se aplicam a essas questões complexas? A Igreja Católica, em situações extremas, como quando a vida da mãe está em perigo, admite a aplicação do princípio do duplo efeito. Este princípio permite intervenções médicas que visem salvar a vida da mãe, mesmo que a morte do feto seja um efeito colateral não intencional. No entanto, a legalização do aborto e a banalização da vida humana são contrárias à lei natural e divina. A sociedade deve buscar soluções que protejam tanto a vida da mãe quanto a do nascituro, promovendo políticas públicas que apoiem a maternidade e a paternidade responsável. A Igreja deve se opor à legalização do aborto e trabalhar para criar uma sociedade mais justa e compassiva, onde todas as crianças sejam amadas e cuidadas. Devemos oferecer apoio às mulheres em situações difíceis, ajudando-as a encontrar alternativas ao aborto e a construir um futuro melhor para si e para seus filhos. A vida é um presente de Deus e devemos defendê-la com todas as nossas forças, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A Igreja tem o dever de proclamar o Evangelho da vida e da esperança, oferecendo apoio espiritual e emocional às mulheres que enfrentam a difícil decisão de um aborto e trabalhando para criar uma sociedade que valorize e proteja a vida desde a concepção até a morte natural. M gostaria de abrir espaço para uma breve discussão adicional sobre as implicações práticas dessas visões na sociedade contemporânea. Como podemos aplicar os princípios de Aquino e Lutero em questões como o aborto, em casos de estupro, malformação fetal ou risco para a saúde mental da mãe? Em casos de estupro, a Igreja Católica reconhece o trauma sofrido pela mulher, mas mantém a posição de que o aborto não é a solução moralmente justificável. A vida do nascituro, mesmo concebido em circunstâncias trágicas, é igualmente sagrada e merece proteção. A sociedade deve oferecer apoio integral à mulher, incluindo acompanhamento psicológico, apoio material e espiritual e opções de adoção. Em casos de malformação fetal, a Igreja defende o acompanhamento médico e o cuidado paliativo, mas não o aborto como forma de evitar o sofrimento. Em relação ao risco para a saúde mental da mãe, a Igreja reconhece a importância de cuidar da saúde integral da mulher, mas não vê o aborto como uma solução moralmente aceitável. O acompanhamento psicológico e o apoio da comunidade são fundamentais nesses casos. Concordo completamente com Aquino que o aborto não é a solução para situações difíceis como estupro, malformação fetal ou risco para a saúde mental da mãe. A vida é um dom de Deus e devemos confiar em sua providência, mesmo em meio ao sofrimento. A Igreja deve oferecer apoio espiritual e emocional às mulheres que enfrentam essas situações, ajudando-as a encontrar força e esperança em Deus. Devemos também trabalhar para criar uma sociedade mais justa e compassiva, que ofereça recursos e apoio para que todas as crianças, independentemente de suas condições, possam ter uma vida digna. A Igreja tem o dever de proclamar o Evangelho da vida e da esperança, oferecendo apoio espiritual e emocional às mulheres que enfrentam a difícil decisão de um aborto, e trabalhando para criar uma sociedade que valorize e proteja a vida desde a concepção até a morte natural.
Este filodebate imaginativo oferece uma reflexão valiosa sobre a moralidade do aborto a partir das perspectivas de Tomás de Aquino e Martinho Lutero. As posições apresentadas no debate são consistentes com suas visões conhecidas, extraídas de suas obras e ensinamentos, e aplicadas a um contexto moderno. No entanto, é crucial reconhecer que este é um exercício de imaginação e interpretação. Aquino e Lutero viveram em épocas com um entendimento limitado da embriologia e em contextos sociais e culturais muito diferentes dos nossos. Suas visões sobre o início da vida e a moralidade do aborto podem não refletir totalmente as complexidades dessas questões à luz dos avanços científicos e das discussões éticas contemporâneas. Além disso, o debate inclui referências a conceitos e eventos posteriores às suas vidas, como a legalização do aborto e o acesso à saúde reprodutiva. Essas referências servem para contextualizar suas visões em um cenário contemporâneo, mas não devem ser interpretadas como representações exatas de suas opiniões. Portanto, este debate imaginativo não deve ser considerado como uma representação definitiva ou exaustiva das visões de Aquino e Lutero sobre o aborto. Em vez disso, ele oferece um ponto de partida para uma reflexão mais profunda sobre a ética do aborto, incentivando o diálogo e a compreensão de diferentes perspectivas, à luz da fé, da razão e dos desafios contemporâneos. E aí, cadê o seu like? Obrigado e que Deus te abençoe. Qual a principal fonte de autoridade para ambos os teólogos, Aquino e Lutero, em suas argumentações sobre o aborto? A. A lei natural. B. A razão humana. C. A Bíblia Sagrada. D. A tradição da Igreja. Qual a principal diferença entre as visões de Aquino e Lutero sobre o momento da infusão da alma no corpo humano? A. Aquino defende a infusão imediata da alma na concepção, enquanto Lutero acredita na animação sucessiva. B. Aquino acredita na animação sucessiva, enquanto Lutero não define um momento específico para a infusão da alma. C. Ambos defendem a infusão imediata da alma na concepção. D. Ambos acreditam na animação sucessiva. Qual o princípio utilizado por Aquino para justificar intervenções médicas que salvam a vida da mãe, mesmo que a morte do feto seja um efeito colateral não intencional? A. Princípio da sacralidade da vida. B. Princípio da lei natural. C. Princípio do duplo efeito. D. Princípio da consciência individual. Segundo Lutero, qual o papel da Igreja em relação ao aborto e às mulheres em situações difíceis? A. Condenar o aborto e as mulheres que o praticam. B. Oferecer apoio e compaixão às mulheres, mas não compactuar com o aborto. C. Aprovar o aborto em situações de estupro e risco de vida da mãe. D. Não se envolver em questões relacionadas ao aborto, deixando a decisão para a consciência individual. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe-o. Caso tenha sugestões ou comentários, sinta-se à vontade para compartilhá-los.